Olá, você está assistindo a Sala de Notícias de Debate, que hoje discute os desafios da construção de uma educação que dê conta de atender esse aluno que vai atuar no século XXI. Participando dessa conversa hoje com a gente estão a Edmeia Santos, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Maíra Pimentel, diretora executiva do Projeto Ensina, e Priscila Zeredo, professora de História da Rede Pública de Ensino aqui do Rio. Vamos responder aqui, olha, a Rosemary mandou pelo chat uma pergunta que é o seguinte: é preciso que o professor tenha formação para trabalhar com as tecnologias? Existem iniciativas no Brasil para essa formação, Meia? Sim, sim, né? Pós nova lei de diretrizes e bases, o Ministério da Educação criou vários projetos, né? Até anterior à nova lei de diretrizes e bases, a gente tem notícias, né? Tem toda uma história da educação, da tecnologia educacional, da informática na educação. Então, a grande questão é que esses programas, esses projetos, eles nem sempre têm continuidade, né? Com as trocas de governo, esses projetos se perdem. Há uma desarticulação muito grande entre os ministérios, então nem sempre o Ministério da Educação se comunica com o Ministério da Cultura e da cidade, por aí vai. Porque falar de tecnologia digital, por exemplo, né? A gente que trabalha em universidade pública, em universidade que vai para o interior, a gente percebe que quando a universidade chega numa cidade, a cidade toda se transforma, né? Com os projetos, por exemplo, né, de interiorização da universidade, os projetos de educação à distância, Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, né? Cidade que não tinha conexão, não tinha infraestrutura. Então, tudo isso faz parte de um conjunto, de um sistema que se auto-organiza. Então, não é que a gente não tenha os programas e as políticas, mas a gente precisa garantir a maior efetividade disso tudo, né, fazendo convergência, inclusive, entre essas ações. Quer dizer, voltando aqui à pergunta da Rosemary, na verdade, não necessariamente o professor, para trabalhar com a tecnologia, ele precise de formação, mas é desejável que tenha, né? Que tenha, pelo menos, como você disse, para trabalhar um blog, construir um blog, tem que ser blogueiro, né? Ele precisa ter intimidade, ele precisa ser apresentado, pelo menos, e construir uma intimidade com essa... E isso também é construído na relação com o próprio computador e pela internet, né? Porque, como diz a Lúcia Santaella, onde há signo há mediação. Então, se eu tenho acesso aos artefatos culturais, e aí a gente não pode analisar as coisas isoladamente. Então, alguns dizem, não adianta entregar o computador na mão do professor se não tem a formação. Tem que entregar o computador na mão do professor e tem que ter a formação. Né? Mas se a formação vai demorar, que venha o computador. Né? Mas que, até porque o professor, ao interagir com esse equipamento que a gente acha que afeta, né, e produz sentido, ele também vai se formando e formando outro. É como se diz, tem que fazer a manutenção do avião com ele no ar. Olha só, Vitória é professora há 22 anos e diz que para ela é difícil adaptar as ferramentas tecnológicas e controlar o uso de celulares na sala de aula. Mas como educadora se vê na obrigação de aprender para ganhar a confiança dos alunos. Ela pergunta, como mudar isso para os professores antigos? Será que apenas as novas gerações de professores serão capazes de fazer uma educação menos careta? O que você acha, Priscila? Você que é da nova geração de educadores. Os mais novos acabam estimulando os mais antigos, assim. Quando tem projetos, essa coisa, você acaba agregando. Quando você cria um espírito de equipe dentro da escola, os mais novos acabam tendo esse espírito de... Como é que usa isso? Eu passo por isso. Chama lá a Priscila, que ela sabe usar um data show. Aí me chama, eu vou lá e explico como é que usa a internet, como é que vai fazendo as coisas. E aí a coisa funciona. O próprio aluno, né? Chama esse aluno. O aluno também resolve várias coisas para você e te ajuda, e você vai acabando aprendendo. Faz esse aluno um aluno monitor, né? Dá um outro papel para ele, responsabiliza esse jovem também, porque às vezes eu acho que falta isso, né? Vamos responsabilizar mais essa criança também, porque ela também é coautora desse processo de aprendizagem, né? Às vezes a gente fica muito... Não, porque está no professor não, está no professor, está no aluno, está no gestor da escola, está no coordenador pedagógico, está todo mundo ali em prol de uma coisa comum, que é todo mundo aprender mais no final. E todo mundo aprende mesmo. Então, eu já vi casos muito legais, onde professores que tinham mais dificuldade, como o caso da professora que acabou de escrever, e que falaram, bom, vou me render, não sei lidar com isso, vou chamar um aluno. E aí chamou 2 alunos que começaram, esses alunos, a liderar os processos de uso da tecnologia dentro da sala de aula. Essa postura nem passa pela quebra da resistência do professor em relação ao fato de se achar... ou a pessoa mais importante da sala de aula, aquele que fica na frente, que fala para os outros, um olhando para a nuquinha dos alunos, né? Quer dizer, o professor compartilhando também a importância que ele tem com os alunos
também na sala, fico imaginando, né? Apesar de que ele também nunca deve deixar de ter a sua importância como o orientador ali, o mediador. Quer dizer, é engraçado isso, né? Por um lado a gente fala que o professor tem que deixar de ser aquele cara, o maioral da sala de aula. Por outro lado, ele também é pressionado para ser uma pessoa importante, para ser um professor intelectual, para ser um professor inspirador, né? Eu acho que ele deixa de ser um maioral, ele cada vez é a mais, né? Isso tem uma coisa que eu acho que nunca vai perder a potência nesse país, né? Eu acho que a carreira hoje do professor merece um outro tema, aqui, um outro debate sobre isso, mas acho que a gente tem que buscar formas de fazer com que essa carreira novamente seja valorizada nesse país, né? Então, esse professor, com tecnologia, sem tecnologia, ele nunca vai perder isso, né? O que eu acho que hoje está posto, está colocado, a gente tem que lidar com isso, que outro papel e que outra forma que esse educador pode e deve ter em sala de aula, né? Onde ele não está mais nessa relação distanciada, e aí onde ele traz o aluno para perto dele, e onde existe essa troca, né? Hoje você tem alunos que, com essa quantidade de acesso que eles têm à internet, às próprias redes e a outras várias fontes de informação, se ele gosta de um assunto, ele vai saber daquele assunto muito mais do que aquele professor, eu não tenho a menor dúvida. E aquele professor vai aprender pra caramba com aquele aluno, né? Exatamente. Olha só, o Bruno quer saber se o modelo de avaliação do Enem é realmente inovador ou caminha para se consolidar como um vestibular disfarçado, né? Essa é uma das grandes questões. O que você acha, Meia? Eu acho que é inovador, sim, né? Eu acho que democratiza. O grande problema do Enem é a infraestrutura, a logística, né? O nosso país é um país continental, né? Um tamanho absurdo, mas claro que se tem uma boa gestão a coisa funciona, né? Então acho que se a gente analisar os modelos, né, que tivemos anteriormente, o Enem é um caso de sucesso, né? É um caso de sucesso. Essa possibilidade de você ser avaliado durante o processo, de você entrar num banco de dados, né, de você poder concorrer com as universidades públicas do Brasil inteiro, é um modelo bastante interessante que precisa ser aperfeiçoado, cuidado, né? É preciso cuidar principalmente do dinheiro público que todo mundo acompanhou aí, né, os últimos escândalos, né, milhões jogados fora por problema de competência, de rigor, de gestão. A minha questão, eu fico pensando assim, se a lógica de preparação para o vestibular não está se transportando para o Enem, entendeu? Se havia cursinhos antes que preparavam não, isso sim, né? Inclusive a coisa dos cursinhos paralelos, né, as próprias escolas, principalmente no ensino médio, né, a atenção para o exame ainda é muito grande, né? Isso existe, a gente precisa lidar com isso, né? Inclusive, várias reportagens já mostraram, né, adolescentes adoecendo, se drogando, exatamente para poder conseguir superar o físico, né, de estudar várias horas, enfim. Você tocou numa coisa interessante, que é a questão dessa formação dessa criança para o exame. Eu tive, há pouco tempo atrás, o contato com uma criança que estava no primeiro segmento do ensino fundamental, com um conteúdo de matéria absurda, já pensando no vestibular e no Enem. E ela não estava conseguindo absorver todo o conteúdo por conta disso. Bom, sobre o Enem, só lembrando a vocês que o Futura está exibindo os sábados, vai ser o último agora, o próximo sábado, programas especiais sobre o Enem, ao vivo, às 14h, aqui do Futura, com reprise no domingo, fazendo então propaganda aqui do programa do Enem. Vamos então dar uma olhadinha na enquete da semana no site do Futuro. A gente perguntou para você que foi lá e votou o seguinte: o que nós esperamos da escola contemporânea, dessa escola do século XXI? Vamos dar uma olhada nas respostas. 10% acreditam que as transformações no ensino atual são difíceis e que as escolas, em geral, resistem a mudanças de paradigma. 20% disseram que é a tecnologia que é o importante, está presente no processo de ensino-aprendizagem. E 70% acham que o mais importante é investir na formação continuada e na valorização do professor, do papel do professor, considerado aí o personagem principal em qualquer mudança que se pretenda fazer na escola, nos modelos de ensino. Bom, vou deixar para vocês comentarem para a gente encerrar aqui, mas eu acho que isso aí também coroa tudo que a gente falou aí nesse programa. Eu acho que essa enquete, ela expressa uma das nossas maiores inquietações. Se a gente analisar as políticas públicas, né, os programas, a gente percebe, inclusive nas instituições privadas, né, a gente percebe que há um investimento em conteúdo, há um investimento em tecnologia,
e não há investimento no material humano, que é importante. Exatamente, né? na formação do professor, nas condições de trabalho, né? Claro que mudou muito, né? Eu lembro que eu fui aluna do ensino fundamental em escola pública nos anos 80 e eu nem gosto de lembrar de como era a escola que eu estudei, né? Então, acho que a gente avançou bastante, mas precisa avançar muito mais. E o professor, com certeza, né, eu acho que precisa, né, ter esse investimento em relação à formação, à carreira, nas condições de trabalho. E para isso envolve formação continuada, mas envolve também o uso das tecnologias, sim. Né? Mas porque é o professor também ele que vai também impulsionar, né, essas mudanças todas, né, Priscila? Sim, o professor tem que ter essa vontade de procurar novos meios de se aprimorar, não parar jamais, né? Agora está crescendo o número de professores que estão procurando mestrado, procurando doutorado. Isso é um bom. Eu já sou dessa geração que já entra já com no mínimo um mestrado para dar aula. E isso é fundamental, porque isso vai te abrir contatos, vai te abrir ideias ótimas. Eu, graças ao meu mestrado em comunicação, eu comecei a trabalhar com vídeo com os meus alunos. Se não tivesse sido essa abertura, eu jamais teria trabalhado com eles usando esse tipo de tecnologia, porque eu não tinha acesso, eu não tinha conhecimento de como se faz isso. Mas para isso precisa também ter uma política pública boa para dar um respaldo para o professor fazer isso. Para que ele tenha tempo, que ele tenha possibilidade, materiais também de poder fazer. Garantindo publicamente essa formação, né? Exatamente. E no nosso país, acho que a gente precisa também avançar, porque no Brasil o que acontece? Muitas vezes o professor se qualifica, faz mestrado e doutorado, mas acaba saindo da escola básica porque a diferença de salário, de condições é absurda. Não que o professor do ensino superior esteja muito bem, obrigado, porque não está. Mas né? há uma diferença. Mas se a gente comparar como os nossos colegas trabalham na escola básica, realmente a gente precisa ter mais equidade nesse sentido. Meninas, muito obrigada pela conversa, foi ótimo, acho que a gente podia ficar aqui mais algumas horas conversando sobre isso, mas a conversa continua mais adiante aí no chat. Sala de Notícias termina aqui. Eu agradeço a presença da Edmeia Santos, a professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Maíra Pimentel, diretora executiva do Projeto Ensina, e Priscila Zeredo, professora de História da Rede Pública de Ensino aqui do Rio. O programa, como eu disse, termina aqui, mas a discussão continua lá na internet. Você que já está no chat, fique aí. Quem ainda não passou por lá pode chegar, pode entrar, porque daqui a 5 minutinhos eu e a professora Edmeia vamos discutir mais um pouco o tema do debate de hoje com você na rede. O endereço do chat, mais uma vez, aí na sua tela. Quem não puder continuar com a gente, não tem problema, não perca o programa da terça-feira que vem. Hoje nós falamos sobre educação, semana que vem nós vamos falar sobre saúde. Obesidade como um problema de saúde pública, obsessão pela magreza, controle do uso de medicamentos e cultura de automedicação. Venha discutir com a gente mais esse tema, mande as suas perguntas, a sua opinião, discuta o assunto ao longo da semana com a gente lá na página do Facebook. Sua participação é muito importante porque você também faz esse programa com a gente. Então, uma boa noite, obrigada pela companhia até agora, até a próxima, tchau, tchau.